Então, pessoal, para a gente dar continuidade à disciplina de empreendedorismo, né, como a gente estava falando anteriormente, por que as pessoas mais escolhem esse ramo, a gente verificou, né, que foi a partir do momento em que a pessoa é submetida a uma situação de risco e a partir desse ponto ela começa a tomar decisões que venham a garantir determinada estabilidade para ela, ok? Aí aqui eu elenquei para vocês as principais fases do processo empreendedor. Primeiro, inicia-se com o reconhecimento de oportunidade. Exatamente naquele momento que a pessoa acabou de ter o desvínculo com o contrato atual dela e ela verifica, né, a oportunidade de implantar ou de implementar um negócio de forma criativa, ou seja, ela consegue identificar potencial para criar algo novo e valioso. A partir dessa criação é que ela vai conseguir adquirir as receitas e as despesas. Após reconhecimento dessas oportunidades, tem a decisão e recursos, que é comprometer-se e reunir informações, pessoas e capital. Então, o que acontece? Ela identifica e reconhece a oportunidade de se implementar um negócio. Ok, ela verificou a oportunidade, ela sabe que tem a probabilidade de determinado empreendimento que ela pensou passar a dar certo. Porém, é só o primeiro passo, ela necessita de uma série de elementos para fazer com que esse negócio funcione. Professor, que tipo de elementos são esses? Normalmente, informações que vai ditar como o mercado em que ela deseja atuar funciona, as pessoas, que é a mão de obra, de forma direta, fornecedor, clientes, assim como o capital. A gente toma como base principalmente o capital inicial. A partir disso, tem o lançamento do empreendimento, né, que é criar a estrutura jurídica e desenvolver o produto ou serviço. A estrutura jurídica que a gente fala é exatamente a formalização da empresa, né, a criação do CNPJ, solicitar o alvará de funcionamento, ou seja, quando ela vai lançar um negócio em si para ele começar a atuar no mercado. Após isso vem a construção do sucesso, que é administrar, expandir o negócio e torná-lo mais lucrativo. Isso aqui o negócio já vinha funcionando. Após a construção do sucesso vem a colheita de recompensas, ou seja, são as estratégias de saídas para maximizar os benefícios, ou seja, a partir do momento em que a empresa consegue uma boa quantidade de lucro ou um bom retorno financeiro, existem as outras estratégias para maximizar esses benefícios, ou seja, aumentar a lucratividade. A partir desse momento, a pessoa já tem uma receita bem definida, que aí ela pode verificar se o lucro que ela consegue com esse empreendedorismo, com esse empreendimento, vai ser revertido para ter um aumento dessas receitas, ou seja, para lucrar mais, ou se ela pega e coloca esse dinheiro dentro do bolso do próprio sócio, né, ou do próprio bolso, caso tenha sido somente ela. Então, a partir desse momento, né, que o negócio já está funcionando de forma efetiva, ela tem a possibilidade de ou ficar com a receita, ou então dividir a receita, a lucratividade que esse negócio está dando, na reaplicação, para fazer com que essa receita suba, ficando aí com saldo cada vez mais positivos. Esse fenômeno que eu acabei de dizer para vocês é o que toda empresa chama de política de dividendos, ou seja, esses lucros podem ter dois destinos, ou eles são reinvestidos, ou então os sócios ficam com um percentual de lucro que a empresa possibilitou para eles. Quando a gente fala sobre a criação de um novo produto, o lançamento de um novo serviço no mercado, uma nova tendência, a gente conta com a ferramenta denominada funil de inovação. Para que serve esse funil? Tecnicamente, ele serve para auxiliar o empreendedor durante a geração de ideias até a implementação dessa ideia em larga escala. Ou seja, ele é composto por etapas
em que essas etapas vão nortear o que esse empreendedor deve fazer para fazer com que esse produto seja lançado de forma efetiva no mercado. A etapa inicial desse funil de inovação normalmente inicia com a geração de ideias, onde é que a gente não possui nenhum tipo de limite para as ideias que vão passar a surgir. Tudo precisa ser ouvido, tudo precisa ser considerado, tudo precisa ser avaliado. Depois que a gente recebe o número máximo de ideias que dão a entrada aqui nesse funil, a gente vai fazer uma triagem e uma priorização. É como se fosse uma espécie de filtro. A gente pega todas as ideias que surgiram e passa a filtrar com base na viabilidade. A ideia A é mais viável que a ideia B, que consequentemente é mais viável que a ideia C. E aí a gente, tecnicamente, elenca, né, níveis de prioridade. Qual que é a ideia prioritária? Que a gente vê que a letra A está em primeiro lugar, a ideia A B em segunda e a C em terceira. Com base nisso, a gente seleciona aquela que for mais viável, aquela que tiver uma viabilidade melhor para ser inserida no mercado. Após isso, a gente tem o desenvolvimento e a prototipagem, supondo que o empreendedor tem a ideia de lançar um aplicativo de carona no mercado, ou um novo aplicativo de comida, um aplicativo de transporte. Supondo que aqui na etapa da triagem e priorização, essa foi a ideia que teve uma maior viabilidade e essa foi a ideia que tem a maior chance de poder dar certo. E aí, supondo que ele escolheu essa ideia na triagem e priorização, esse aplicativo. Após isso, a gente vai fazer o desenvolvimento e a prototipagem. Aqui é onde a ideia vai ser maturada. Ou seja, ela vai ser amadurecida. A gente vai verificar quais os elementos que o meu aplicativo precisa ter, quem esse aplicativo vai atender, qual público vai utilizar esse meu aplicativo, quem são as pessoas, os indivíduos, de qual localidade. A partir do momento que a gente começa esse desenvolvimento, elabora-se um protótipo. Esse protótipo é como se fosse um modelo. Esse modelo precisa obedecer fielmente às características que o produto finalizado deve ter. A partir desse momento, esse protótipo ele é testado, ele é avaliado para em seguida ser validado e ajustado. Normalmente a gente seleciona uma pequena amostra de indivíduos para fazer o quê? Para poder testar esse novo produto que a gente vai lançar no mercado. A partir do momento que a gente faz esse lançamento, então, pessoal, quando a gente finaliza esse protótipo, a gente passa para a ideia da avaliação, validação e ajustes, que é avaliar o produto como um todo. Normalmente a gente define uma amostra, que são pessoas que vão testar esse produto e em seguida dar um retorno sobre o funcionamento positivo ou um funcionamento negativo, saber se o produto é bom ou se ele precisa ser melhorado. Após essa validação, a empresa ajusta o produto conforme a necessidade do consumidor e depois faz a implementação, que é a produção desse produto ou serviço, e aí ele é feito em larga escala, ou seja, ele é lançado para um grande número de pessoas dentro do mercado em específico. E aí, quais são os benefícios? Primeiro, a gente alinha os objetivos à estratégia organizacional, ou seja, a gente sabe onde quer chegar e a partir desse momento a gente define o passo a passo para conseguir chegar até esse nosso objetivo. O refinamento de ideias. A gente tem uma ideia inicialmente bruta, que ela vai sendo lapidada, refinada, para poder obtermos o maior percentual de assertividade durante a escolha da ideia, né? Antes do lançamento do produto. Ações objetivas. Obviamente, eu sou bem direto, bem objetivo sobre o que eu quero atender e sobre o que eu quero realizar. Tecnicamente, a gente consegue obter a redução do tempo
O que antes, em um projeto tradicional, eu levava muitos dias para poder implementar esse projeto, a partir do momento em que eu utilizo o funil de inovação, eu consigo reduzir o tempo de forma bem específica. Por quê? Eu tenho uma ação objetiva. Tecnicamente, eu faço um tratamento do problema de forma mais direta. Automaticamente, tem-se a diferenciação do mercado. Você consegue lançar um produto de forma mais rápida, validado, testado e ajustado. Então, tecnicamente, você consegue uma fatia de mercado de forma mais significativa. Fomenta o ecossistema de inovação, ou seja, a região em que a tua empresa vai atuar vai fomentar o desenvolvimento de um ecossistema, que é a junção de todos os elementos que são necessários para que eu consiga desenvolver determinado produto ou serviço, fazendo com que a economia tenha uma escalabilidade mais eficiente, melhor. Além disso, o último benefício é a eficiência na distribuição dos recursos. Se eu consigo ter bem definido, pré-definido todas as etapas do meu ciclo produtivo, eu consigo, obviamente, distribuir os recursos empresariais de forma mais efetiva, seja para o marketing, seja para a produção, seja para o design, seja na inovação, seja para pesquisa de mercado, enfim, entre outros elementos. Então, a utilização do funil de inovação tem como característica principal esses objetivos que eu acabei de elencar para vocês, ok? E aqui novamente eu trago para vocês, as etapas do funil de inovação. Primeiramente, a coleta de ideias, onde eu não posso privar. Todas as ideias que surgirem aqui entre mim, os meus sócios, a minha equipe, eu preciso considerar. Depois que eu coletar todas essas ideias, eu vou fazer uma filtragem. Depois que eu filtrar a melhor ideia, eu vou testar e implementar. A partir desse teste aqui, eu vou ter o retorno dos meus consumidores. Verificar se o meu produto precisa ser melhorado ou se ele já está em uma qualidade esperada. Caso eu precise ajustar, aqui eu faço o tratamento dos ajustes, onde eu implemento tudo aquilo que o meu consumidor, a minha amostra me sugeriu. Depois disso, eu faço a implementação, que é o lançamento desse produto no mercado, onde a gente já começa a fazer aí as primeiras negociações. Dito isso, pessoal, agora eu peço que vocês verifiquem a plataforma e façam o exercício em questão que eu acabei de disponibilizar para vocês. Qualquer dúvida, você pode me chamar aqui no chat, tá? do próprio AVA, ou então me contatar via e-mail. Muitas pessoas me perguntaram sobre a abertura dos questionários, das atividades, dos fóruns. Seguinte, esse nosso novo sistema não é possível fazer a abertura dos questionários e dos fóruns novamente, porque muitas pessoas já acessaram, já responderam, então eu não consigo aumentar o prazo de entrega para mais dias à frente, porque o questionário, o fórum, a atividade, ela já foi respondida por algumas pessoas, ok? Então eu peço um pouco de atenção a vocês para que não deixem passar despercebido essas atividades, tá? Porque a nota de vocês vai partir da avaliação que é realizada aqui no ambiente virtual. Abraços e até a próxima aula. Tchau, tchau.